Eu fico aqui pensando, será que a gente tem como avaliar se há indícios de fraude ou de manipulação de dados em contas públicas, em empresas ou em outras situações, usando alguma ferramenta da matemática? Afinal, quando a gente olha uma planilha de entradas e saídas de gastos ou qualquer outro tipo, a gente fica assim pensando, né? Pô, é difícil dizer se há um padrão, se isso foi manipulação ou não, e assim por diante. Então hoje eu vou vir aqui para te contar um segredo e para você conhecer um pouquinho mais de matemática e de estatística. Você sabia que existe uma lei matemática chamada Lei de Newcomb-Belfort que explica que todo lançamento contábil ele segue uma determinada distribuição? É isso mesmo. Então, quando a gente vê alguns lançamentos contábeis de contas que realmente aconteceram, existe uma distribuição esperada. Na prática, o primeiro dígito um acontece com uma frequência muito maior do que os outros dígitos. Era de se esperar que o dígito um aparecesse 10% das vezes, ou 11% das vezes. Mas não é o que acontece. Ele aparece quase 30% das vezes. E essa distribuição, que não é aleatória, enfim, ela é uma distribuição diferente das distribuições que a gente esperava, ela precisa aparecer nos comportamentos de grandes volumes de dados gerados sobre certas condições. Então, suponha que você seja uma pessoa, assim, talvez mal intencionado, ou um grupo governamental, talvez mal intencionado, que tenha decidido forjar dados de conta pública na mão, ou até mesmo usando um software. O que vai acontecer? O ser humano, quando faz isso, ele não consegue gerar intuitivamente a mesma distribuição. E isso mostra pra gente, ou pelo menos é um indício pra gente, de que pode haver fraude contábil em alguma condição. Então, esse é um estudo que é estatístico, quando eu falo estatístico, que envolve um volume muito grande de dados e que é capaz de fazer a gente reconhecer indícios, então, de padrões e coisas desse tipo. Uma estudante minha, inclusive, fez uma pesquisa usando esse método para avaliar os gastos governamentais no estado do Paraná, a partir de uma base de dados pública. O trabalho dela, inclusive, foi publicado no caderno Intersaberes e, enfim, os resultados são bem interessantes. Se você quiser acompanhar, você escreve aí no link, quero saber mais, e eu procuro o link para você, se bem que você pode achar na internet sem problema nenhum. Um abraço e me siga para mais.